Oi, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Muito boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas que vocês vão acompanhar esse vídeo. Bem, eu falo daqui da sede da CBF, na zona oeste do Rio de Janeiro, onde na tarde desta sexta-feira, no dia 1º de novembro de 2024, o técnico Dorival Júnior convocou 23 jogadores para essa data FIFA de novembro, né? Então daqui a 2 semanas o Brasil voltará a campo, serão mais 2 partidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No dia 14 de novembro, o Brasil vai enfrentar a Venezuela lá em Maturim, na Venezuela. E no dia 19, o Brasil vai enfrentar o Uruguai na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Então, vou falar dessa lista, minha opinião sobre essa lista, essa convocação, enfim, uma lista que contou com retornos, ainda com a ausência do Neymar, e uma novidade, né? O Murilo, o zagueiro Murilo do Nottingham Forest, finalmente foi convocado. Ele já há 2 temporadas, o Murilo, ex-jogador do Corinthians, como falei, está no Nottingham Forest da Inglaterra, vem jogando bem há 2 temporadas e finalmente foi convocado pelo técnico Dorival Júnior. Então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo também com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema, tá? O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço, né? E essa divulgação é muito importante também para o crescimento aqui do canal, do meu canal aqui no YouTube, tá bom? Bem, amigas e amigos, é o seguinte, Dorival Júnior convocou, foi a última convocação dele nesse ano de 2024, inclusive. E só um detalhe, né? Aqui, vocês estão vendo os bastidores aqui, né? O pessoal costuma gravar mais pra lá, né? Só que eu não tenho, né, todo o recurso de tecnologia que nem o pessoal da Globo, por exemplo, tem, né? Ali da Bela Ligeira, Carlos, né? Esse aqui, um aqui pertinho, então, enfim. Então foi o lugar que eu consegui colocar o tripé, né? Meu tripé, meu celular, e assim a gente vai, né? Enfim, não trouxe meu microfone, mas vamos assim mesmo, tá? Com todos os bastidores aqui ao fundo da minha gravação. Bem, vamos à lista então. O técnico Dorival Júnior convocou os goleiros Bento do Al Nassr da Arábia Saudita, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Aí os 2 laterais direitos, Danilo da Juventus, Danilo mais uma vez foi convocado, e também o Wanderson do Mônaco da França. Os 2 laterais esquerdos, o Abner do Lyon da França e o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Os zagueiros, tá? O Éder Militão do Real Madrid, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG da França e o Murilo do Nottingham Forest da Inglaterra. Os meio-campistas, o Andrés Pereira do Fulham da Inglaterra, o André do Wolverhampton da Inglaterra, Bruno Guimarães do Newcastle da Inglaterra, Gerson do Flamengo, Lucas Paquetá do West Ham e o Rafinha do Barcelona, que nesta lista foi convocado como meio-campista. E o Rodrigo do Real Madrid foi convocado como atacante, tá? Então, além do Rodrigo também do Real Madrid, obviamente, foram convocados o Estevão do Palmeiras, o Estevão voltando a ser convocado, Igor Jesus e Luiz Henrique, ambos do Botafogo. Falei do Rodrigo, né? Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. O Vinícius voltando a ser convocado. Na última data FIFA ele não participou, pois estava lesionado. O Estevão do Palmeiras, ele volta, ele até havia voltado de lesão antes mesmo da data FIFA de outubro, mas estava meio que em cima assim, então acabou que só voltou para esta data FIFA de novembro. E sobre o Neymar não foi convocado ainda, tá? O Neymar voltou a jogar recentemente, recuperado de uma grave lesão que sofreu no ano passado, né? Então depois de pouco mais de um ano ele voltou a jogar e voltou recentemente, né? E aí houve um consenso entre a comissão técnica e também o Neymar, enfim, o Al Hilal da Arábia Saudita,
E ele só será convocado na data FIFA de março do ano que vem, quando o Brasil vai enfrentar a Colômbia em casa e a Argentina muito provavelmente no Monumental de Nunes em Buenos Aires, né? O Monumental, inclusive, será o palco da final da Libertadores deste ano, de 2024, ao que tudo indica, né? Esse tratando da Conmebol, a gente tem que aguardar mesmo até a última semana, enfim. E então, Neymar só volta mesmo pro ano que vem. Enfim, então algumas coisas que me chamaram a atenção. Nessa lista, o Rafinha é convocado como meio campista, mas já há algum tempo, né, no Barcelona ele vem jogando como meia, de fato, jogando mais centralizado e vem jogando muito bem. Para mim, o Rafinha vem sendo o melhor jogador brasileiro lá na Europa. Início de temporada dentro do Barcelona tem sido espetacular, vem jogando muita bola o Rafinha e foi convocado como meio campista, então, para fazer essa função, digamos assim, mais centralizada, né, de um camisa 10, enfim. Então o Rafinha aparecendo nessa lista como meio campista, e o Rodrigo jogando como atacante, né, que é a posição dele mesmo de fato, né, só que nas últimas convocações, né, o Rodrigo ele vinha aparecendo como meio campista, porque era o Rodrigo que fazia justamente essa função de meia, né, mais centralizado. Então houve essa mudança, né, para esta data FIFA de novembro, nessa lista divulgada nesta sexta pelo Dorival Júnior. Murilo, cara, zagueiro do Nottingham Forest, finalmente foi convocado. Ele que já há mais 2 temporadas vem jogando muito lá na Premier League. E o Nottingham Forest que vem tendo o seu melhor início de temporada na Premier League já desde, sei lá, de décadas, né? O Nottingham Forest ficou um tempão fora da primeira divisão, né, do campeonato inglês. Está já na 3ª temporada seguida e o início do Nottingham Forest está sendo espetacular. E o Murilo, já desde a temporada passada, vem sendo um grande pilar na equipe, é um dos xerifes na defesa, digamos assim, e finalmente foi convocado aí. Só que a questão é que acho que dificilmente ele terá minutagem. Imaginando, claro, que não aconteça nenhuma lesão. E vamos torcer para que não tenha nenhuma lesão mesmo, tá? Porque a dupla de zaga titular na seleção mesmo é o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, né? Enfim, o Bremer teve, infelizmente, uma lesão gravíssima no joelho, ruptura de ligamento cruzado anterior. Então o Bremer está fora aí da sequência da temporada, né? E o Murilo finalmente convocado, mas eu acho que vai ser difícil dele atuar, ou então ele vai acabar recebendo pouquíssima minutagem, sinceramente, tá? E aí, claro, a gente precisa comentar aqui antes, tá? Só para falar também a ausência do Alisson, né, que segue machucado. Ele teve uma lesão no tendão da coxa e segue de fora, né? Então ele obviamente não foi convocado, né, por conta disso. Já falei do Bremer também, então são outras 2 ausências aí na seleção. E agora sim, a gente vai falar de 2 nomes que quem acompanhou a convocação com certeza show muito, né? O de Danilo e Lucas Paquetá, né? O Danilo, que nos últimos jogos ele vem sendo titular na Juventus por conta dessa lesão grave que sofreu o Bremer, mas o Danilo vem jogando de zagueiro. Já há algum tempo ele vem atuando como zagueiro, ele não joga como lateral direito mais. Mas aí o Dorival Júnior mais uma vez acabou convocando o Danilo como lateral direito. E assim, eu acho que nesse momento não tem condição do Danilo jogar na seleção brasileira. Ele foi convocado mais uma vez, né? Enfim, estavam falando muito até o nome do Dodô, né, da Fiorentina, mas nesse momento ele não apareceu nesta lista de 23 jogadores. Poderia dar uma oportunidade a ele, por exemplo, mas acabou que não foi chamado, enfim. Então, mas é aquela situação, né? Será que de fato nesses jogos contra a Venezuela, já contra a Venezuela mesmo, ele será
Wanderson, né, será titular na lateral direita? A gente precisa aguardar. E aí tem também um outro nome muita polêmica, assim, digamos, o de Lucas Paquetá, que mais uma vez foi convocado, não vem jogando bem nessa temporada e mais uma vez foi convocado, né? E aí, só que agora fica uma grande interrogação, né? Será que ele vai ser mesmo titular nessa seleção? Porque no último jogo contra o Peru, por exemplo, o Gerson entrou jogando muito bem. O Andrés Pereira também entrou, fez um golaço, inclusive. E acho que, assim, na minha visão hoje, esses dois nomes estão à frente do Lucas Paquetá, né? Para ser ali um segundo volante, né? No trio de meio de campo. Então, assim, acho que não é nem para o Paquetá ter sido convocado, porque ele não está jogando bem. Então, assim, fica essa questão também, né? Então, esses dois nomes que deram uma certa interrogação, né? O Danilo e o Lucas Paquetá. Eu estou tentando lembrar aqui de uma outra coisa que eu ia falar também. Não era sobre isso, mas eu lembrou outro ponto. O Endrick desta vez não foi convocado. O atacante do Real Madrid não foi chamado pelo técnico Dorival Júnior. Mas é aquela impressão que eu já falei em outros vídeos também, né? O Dorival chamava o Endrick, mas na minha visão, o Dorival já não tinha assim tanta paciência com o Endrick, né? E desta vez o Endrick não foi chamado, então acredito que tenha, por conta dessa volta do Estevão, então acabou sobrando para o Endrick. Então já demonstrava o fato que o Dorival não teve assim, tanta paciência com o Endrick, né? A gente está falando de um garoto ainda com muito potencial de crescimento. Enfim, o pessoal no Real Madrid ainda está tendo muita paciência, né, para trabalhar com o Endrick, porque a gente está falando de um garoto de 18 anos, pessoal. Então a gente precisa ter muita paciência com ele também, né? Mas desta vez o Endrick não foi convocado. E por fim, né, até a questão da logística também, né, para esses dois jogos. O Brasil vai jogar no dia 14 contra a Venezuela, em Maturim, na Venezuela, e no dia 19 vai jogar contra o Uruguai, na Fonte Nova, em Salvador. Contra a Venezuela até mesmo, né, a CBF ela adotou uma logística que vai realizar os treinamentos em Belém, e de Belém vai viajar diretamente para Maturim. E aí já é um voo de menos de 3 horas de duração, então já é bem mais próximo do que, por exemplo, se fosse realizar um treinamento aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, né? Acaba que essa logística de treinar em Belém vai ajudar a seleção brasileira a chegar mais rapidamente em Maturim. E um ponto que me preocupa muito em relação a esse jogo na Venezuela é a questão do gramado. Eu não sei como é que está o gramado por lá neste momento. Mas é que no mês passado eu fiz pela Imerso de Rádio o jogo entre Venezuela e Argentina, que aconteceu justamente em Maturim. E cara, Maturim é uma cidade que fica no leste da Venezuela, já relativamente próxima à fronteira com a Guiana. E então, uma cidade no interior e tudo mais. Mas a questão não é nem da localização, tá? A questão é de fato do gramado do estádio de Maturim. Que nesse jogo entre Venezuela e Argentina caiu uma chuva fortíssima por lá. E aí o campo ficou impraticável. O campo virou um pântano. Aí na hora, assim, o jogo era para começar umas 6 horas da noite no horário de Brasília. O jogo só começou acho que 15 ou 30 minutos depois do horário programado. E o campo estava muito pesado. Ainda não tinha aquelas poças d'água aparentes, né? Mas primeiro tempo não teve jogo. Não teve jogo. A bola não rolou, cara. Então, tecnicamente, o jogo não foi bom. Muito por conta do estado do gramado devido à forte chuva que caiu. E se caiu uma forte chuva por lá de novo, né? Será que o gramado melhorou? E se não melhorou? Aí se caiu uma chuva forte, então praticamente não vai ter jogo. Então é um ponto que a CBF também precisará ficar bem atenta quanto a isso. Já é um cenário que pode acontecer em relação a esse jogo entre Brasil e Venezuela lá na Venezuela, e não será um jogo simples, não será um jogo tranquilo como foi, por exemplo, o segundo tempo contra o Peru, tá?
Então, acho que eu tinha que falar tudo que eu podia falar a respeito dessa convocação. Desta data FIFA, será a última data FIFA desse ano de 2024, e aí depois só em março do ano que vem, e aí vão ser 2 jogos assim bem complicados contra as 2 melhores seleções da América do Sul, contra a Colômbia jogando aqui no Brasil, né? Só resta saber onde que será esse jogo, e contra a Argentina, como eu falei, muito provavelmente lá no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Bem, então terminando o vídeo por aqui, tá quase 16 minutos, então se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou da lista, faltou algum nome na sua visão? Deixa aí nos comentários, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com todo mundo. Em breve voltarei com mais um vídeo, tá bom? Beijos, abraço a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau.